E já vamos começar o nosso programa aqui falando do Galo, hein? O Atlético joga hoje contra o Juventude na Arena Independência, em partida com portões fechados. E aqui, aí vem sempre aquela pergunta, né? Time titular, time reserva, a prestação de serviço aqui na tela, 36ª rodada do Brasileirão, Atlético e Juventude, Arena Independência, hoje 9h30 da noite, horário ruim, né? Jogo que poderia ser 7 da noite tranquilamente aqui pra gente ter a oportunidade de ir lá, pra mim tá muito tarde. Mas sem público? Ah, não pode não, é verdade, então é de casa mesmo. Vai ter rua de fogo, né? A turma tá cercando o Galo ali na entrada da Pitanguinha ali. Me fala uma coisa, titular, reserva, a cabeça dos caras, Vanderlei, tá pensando no jogo do Juventude ou já tá lá na Argentina? Não, Léo, muito bom pro Atlético poder não ser obrigado a colocar o time titular hoje, diferente do seu concorrente de sábado. Então, o Atlético hoje vai colocar um time alternativo com a condição de tentar pelo menos um empate ou uma vitória. Seria ideal uma vitória, mas podendo colocar os jogadores alternativos para que possa poupar a maioria dos seus jogadores para o jogo de sábado, que realmente é o jogo que interessa para o Atlético. Ô Matheus, a gente sabe que é ruim falar que um jogo não vale nada, né? Mas vale, né? É Brasileirão, são 3 pontos ali que de alguma forma vão fazer diferença na tabela para Atlético e para Juventude. Acho que o Juventude precisa mais da vitória nesse momento do que o Galo. Mas como é que fica a cabeça do Atlético? Você é o Milito do nosso Placar Horizonte. Como é que você formaria esse Galo para jogar hoje? E o Milito hoje tem dor de cabeça, né? Porque o Saravia já não iria jogar, provavelmente está suspenso. O Mariano fez o favor de ser expulso no intervalo, reclamando da arbitragem lá contra o São Paulo. E o Lianco também não joga. Então, na lateral direita, não sei quem que vai colocar. Fora isso, o time é provavelmente todo reserva, né? Provavelmente até o Matheus Mendes deve jogar. Rubens lá na esquerda, porque o Arana ele deve voltar no sábado. A zaga também reserva, com o Fux e o Rabelo. Meio de campo, Paulo Vitor deve fazer dupla com o Otávio. E aí, talvez o Bernard, porque ele não é titular. Né? Ao lado dele, a gente já tem essa dúvida. Quem é que joga? Palácios, né? Alisson, Vargas e Allan Kardec. Né? Tem esse time aí provável. Eu acho que ele vai botar o Fux de lateral direito. É o que tem para hoje, né? E vai botar o Igor e o Lemos. Para botar para andar, para poder movimentar. Ô Aelton, será que o Bernard vai começar a jogar a bola agora? Ô Léo, a obrigação dele é fazer isso, é que ele ganha muito bem para isso. Só que tem um detalhe, eu além do Bernard, apesar de ser sempre aqui solidário nessa história de não colocar um time titular, mas um jogador que tem um status de titular e eu colocaria ele nesse jogo, seria o Davidson. E eu vou dizer por quê. O Davidson, ele depende muito de ritmo de jogo. E eu acho que esse jogo, até para ele dar uma esquentada, eu colocaria o Davidson. Eu entraria com ele sim. Mas o jogo todo? Não. Uma beiradinha? Segundo tempo. Uma beiradinha? Segundo tempo, para não ficar 100% parado, porque se a gente analisar bem, o Davidson não jogou muito esse ano. E tem um jogo decisivo contra o Botafogo. Eu colocaria pelo menos um pouquinho o Davidson, até para dar incomodada lá no ataque. E ele não começou contra o São Paulo, né? Pois ele estava no banco. Eu acho que o que me deixa pensativo com relação a esses nomes importantes, como o do Davidson, é o cara machucar. Vem um, dá nele uma pancada, né? Mesmo que não seja na maldade, ou até mesmo na maldade, né? Não sei. Vou tirar esse cara da partida de sábado. Pum, aqui. O Tostão, Vanderlei. Hein? Não, é complicado. Isso aí pode acontecer mesmo. Um jogo que o Juventude não vem para brincar, né? O Juventude precisa do resultado. Então, jogo da vida, né? É um jogo de muita performance do Juventude contra um time que não vai se dedicar tanto igual o Atlético. Mas o Atlético, por ser dentro de casa, deveria se comprometer de ganhar esse jogo. Mesmo com o time alternativo. Vamos falar disso também aqui. Na tarde dessa terça-feira, o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, concedeu uma entrevista coletiva para tentar diminuir a pressão contra o Botafogo nessa semana super decisiva, claro, da decisão da Libertadores. E ainda tem o Palmeiras aí, do Botafogo, que tá apertado, hein? Aqui. E uma das perguntas foi sobre os principais adversários, Atlético e Palmeiras. Ele lembrou ainda sobre os episódios que aconteceram no último jogo entre Galo e Botafogo. Vamos colocar o técnico do Botafogo para falar com a gente aqui no nosso Placar Horizonte. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão.
E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk, no final, falou sobre um jogador meu, o Hulk, que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou a um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo está errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Moralmente, olhem para dentro e tenham atenção exatamente a isso, que me parece bem mais grave do que aquilo que seja o Luís Henrique ter dito o que quer que seja. Esse é o treinador do Botafogo. O Arthur Jorge tá tiririca, tá bravo. É um jeito de dar uma amenizada nas confusões que o Botafogo andou se metendo ao longo das últimas semanas aí. E eu vejo que o Atlético deu uma desmantelada em se tratando do mental. O Botafogo tá meio perdido mentalmente. Ô Matheus, o que você achou das palavras aí do treinador do Botafogo? Ele quer apaziguar, né? Tirar o foco da equipe dele, porque lá no empate com o Atlético, lá no Independência na semana passada, a equipe dele se desestruturou. No final do jogo, aquela briga toda, o Luís Henrique tacando garrafa na cabeça de segurança e tal, pode até ser suspenso. Então, no sábado seguinte, ele já tropeça de novo, um jogo que o time dele domina muito mais, né, e perde a liderança, e agora está com a corda no pescoço. Ele fala que está tudo bem, que a moral está lá em cima, que está tudo certo, mas se tivesse, o time também estaria lá em cima, né, estaria em primeiro ainda, estaria num momento melhor. Mas ele quer desviar o foco e colocar o time dele ainda como um time que está com o moral elevado, vamos dizer assim. Isso é um trecho somente da entrevista dele. Teve uma parte que ele falou das vaias da torcida do Botafogo contra o Vitória. A torcida do Botafogo tá vaiando o time. Aleixo? Léo, tem um cara que tá famoso na internet aí, chama Jean, um comerciante de veículos aqui de Betim, que ele fala assim, é mimimi. Ele tá igualzinho, ó, é mimimi. O Jean faz assim? Ele faz assim, é um lero-lero danado. E tem um detalhe, essa entrevista coletiva ela foi convocada pelo Botafogo. Depois do jogo de hoje, contra o Palmeiras, se perder, você vai ver o que vai acontecer. Aí eu quero ver, ele vai convocar outra coletiva, vai falar outras coisas, mas não adianta não. O time do Botafogo realmente não está bem. Se perder hoje, pior ainda mais. O Atlético informou nessa segunda-feira que o lateral esquerdo Guilherme Arana se recuperou das dores no tornozelo direito e o meio atacante Gustavo Scarpa de dores no joelho direito. Ambos participaram normalmente das atividades em campo na cidade do Galo ontem. Por outro lado, o Galo comunicou a lesão de Zaratio. O meio argentino teve confirmada a lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida no jogo contra o São Paulo. Ô, Vanderlei, falávamos ontem aqui, é uma perda técnica muito grande, né? Mas é um cara que não vem tendo tanta sequência há muito tempo no Atlético, Vanderlei. Mas faz falta, né? Eu considero ele um jogador acima da média, Léo. Ele é um jogador que quando ele está bem... Quando joga. Quando ele está bem fisicamente, quando ele consegue compor o time do Atlético, ele é um jogador essencial para que a equipe use dele o que ele tem de melhor. Ele chega com facilidade na frente, ele consegue compor a marcação, é um jogador muito interessante. Só quero comentar uma coisa sobre o treinador do Botafogo. Eu já ia te perguntar, isso é a pergunta que eu vou fazer para você que está assistindo o nosso programa. 971669238, já manda sua mensagem que no próximo bloco eu coloco você aqui na tela interativa do nosso Placar Horizonte. O que você achou da fala do Arthur Jorge, do treinador do Botafogo, hein, seu Vanderlei? O Hulk fez a mesma coisa que ele na hora que falou que o Luís Henrique tinha falado. Isso é papo furado, tá, gente? Isso acontece mesmo dentro de campo.
Ele quis agora comprometer o Davidson, falando que o Davidson falou que está torcendo pro Palmeiras ganhar o Não, Campeonato o Davidson falou. Mas, Não, é do ô, jogo, Léo, é do jogo. Isso é do jogo, É lógico, cara. isso eu acho legal. Deixa eu te falar, Guerra de sabe o nervos. que é o mais importante de tudo? Ah. Que a fala do Hulk, a fala do Davidson incomodou ele. Desmantelou mentalmente. Desmantelou ele. Então, meu amigo, vocês estão, ó, lascados. Depois do intervalo, você vai responder o tanto que o mental pode influenciar nessas disputas que o Botafogo vai enfrentar hoje e sábado, tá bom?